Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre o livro escolhido para o mês de março aqui no canal, que foi O Lobo do Mar, do Jack London, esse escritor americano do finalzinho do século XIX, início do século XX. Esse é um livro de altos e baixos, é um livro assim que tem algumas coisas para a gente conversar hoje, porque ele estava muito bom até determinada parte, depois ele tem uma queda bem grande assim no enredo e na forma com que o autor escolheu escrever essa história. Tem alguns elementos biográficos da vida do Jack London também que são relevantes aqui para a obra. Mas de uma forma geral, em um resumo, assim, se eu pudesse resumir para vocês como foi a minha experiência de leitura de O Lobo do Mar, eu achei um livro bom. A cada vez assim que eu paro para pensar um pouco mais sobre como foi essa minha experiência de leitura, eu chego mais à conclusão de que esse não foi um livro que me marcou, não foi um livro que eu vá levar muito para a vida, assim, que eu vá parar e pensar nele, ou que ele tenha sido uma grande leitura, assim, nas minhas leituras aqui deste ano. Porém, é um livro bom. É uma história bem contada, é uma escrita boa, uma escrita fluida, tem os seus méritos também nos aspectos mais psicológicos e filosóficos que tem aqui na obra, mas não passa de um livro bom. Vamos conversar então sobre isso para eu tentar explicar para vocês qual que foi a minha percepção então. Bom, o que trata o Lobo do Mar? O Lobo do Mar basicamente é o Wolf Larsen, personagem que talvez não seja o principal aqui, é um dos principais, mas que é com certeza o personagem mais memorável dessa obra aqui. Mas ele vai aparecer um pouquinho mais pra frente, e quem nos conta essa história, né, quem é o narrador e também um dos personagens principais, é o Van Weyden, que é um crítico literário, então ele é bem intelectual, assim, eu até consegui imaginar ele com aquele meme dos privilégios, sabe? Vou deixar pra vocês aqui a foto, porque o Jack London, como um anarquista socialista por toda a sua vida, assim, ele realmente quis pintar essa imagem do cara que nunca trabalhou com as próprias mãos para ganhar dinheiro, que só escrevia e tinha uma vida bem tranquila, não sofreu muito, e por isso ele precisava de algumas provações na vida, assim, para ter algumas atribulações na vida, digamos assim. Bom, esse crítico literário precisava fazer uma travessia onde fica hoje a Golden Gate, em São Francisco, não existia ainda aquela ponte, ele precisava fazer aquela travessia ali de barco. O barco dele vai acabar sofrendo um acidente porque tinha bastante neblina e tal, enfim. E ele acaba sendo resgatado por um outro navio, só que é um navio que vai caçar focas. Esse navio está indo para a costa do Japão com esse intuito de caçar focas. E assim, dá para notar já desde o início, eu como uma aficionada por Moby Dick, como vocês sabem, que o Jack London tentou escrever a própria versão de Moby Dick em alguns momentos. Assim, ele faz muitos ecos a frases iguais ao livro. Ele vai, em alguns momentos aqui, colocar elementos que são bem parecidos. Então, a gente tem uma narração em primeira pessoa de alguém que não é o principal daquele barco, tá tendo uma caça bem sanguinária, você vê vários homens fazendo coisas horríveis dentro daquele barco, tem filosofia, enfim. Ele fez uma espécie de Moby Dick dele, e ele era um leitor ávido de Moby Dick, adorava esse livro, e eu, como uma grande fã, até senti um pouco de desconforto no início desse livro, de tantos ecos que eu via em Moby Dick. Acabou me cansando um pouco. Mas depois que ele pega, assim, a própria identidade no enredo, digamos assim, aí o livro foi e não senti mais esse incômodo. Mas, bom, ele foi resgatado, então, por esse navio que está indo caçar focas, e diferentemente da caça às baleias, que tinha objetivos mais que eram comerciais, mas que também faziam parte ali do dia a dia das pessoas, né, especialmente para iluminação, enfim, que era utilizado o óleo de baleia para isso. Aqui era uma caça 100% comercial, então era só pela pele das focas, que era usada especialmente em roupas para as mulheres, então existe uma pequena crítica em relação a isso também, colocada no livro. E é nesse navio que ele vai descobrir, esse navio chamado Ghost, que ele vai descobrir, então, esse Wolf Larsen, que é o capitão desse navio. E ele é um capitão tenebroso, assim, as pessoas morrem de medo dele, ele é super sanguinário, e também tem um pouco de eco com o Ahab, né, quem já leu Moby Dick sabe que ele tem também essas características de ser muito temido e de ser quase, assim, uma alusão a um ditador aqui nesse barco, e acontece a mesma coisa com o Wolf Larsen, só que o Wolf Larsen é um materialista, niilista, assim, muito bem construído. Então, eu até fiz a leitura logo depois de reler Diário do Subsolo, do Dostoiévski, e para mim ficou, assim, muito interessante essa construção
do Wolf Larsen como um cara extremamente materialista, assim, um dos personagens mais materialistas da literatura que eu já vi, assim, tão bem construído mesmo pelo escritor, porque o escritor vai fazer um cara, assim, que tem debates filosóficos até com o próprio Van Weyden, né, que é esse crítico literário intelectual, e o Wolf Larsen é um autodidata, e ele aprende, assim, lendo várias obras, ele não teve muito estudo, ele vai falar sobre isso várias vezes com o Van Weyden, inclusive, e ele tem esse materialismo puro que, quando sempre que é confrontado, ele consegue rememorar esses princípios materialistas e nihilistas dele, de que nós somos puramente matéria e que nós não temos um objetivo específico aqui na Terra, não tem por que a gente buscar fazer o bem. E ele trata toda a vida dele, inclusive a sua capitania ali do navio, como uma luta entre o mais forte e o mais fraco, e o mais forte tem que vencer. Então, esse é um livro muito sanguinário, em muitos momentos que você vê algumas coisas, assim, tenebrosas, algumas cenas bem chocantes de violência, assim, né, de espancamento, de tortura, coisas que são mostradas, assim, em detalhes pelo Jack London, e considerando que ele teve também as suas experiências, assim, inclusive em navios de caça às focas, ele coloca bastante coisa do que ele viu, e sim, é bastante assustador, assim, ler esse tipo de coisa. E, basicamente, a primeira parte do livro é a construção desse enredo aqui, dessa busca pelas focas nos mares próximos ao Japão, em que os dois personagens vão criando uma certa ligação, e que o Van Weyden, ele vai aprendendo a lidar com os fatos reais da vida, com a vida real, assim, como ele nunca tinha lidado antes. Então, trabalhar com as mãos, trabalhar naquele navio, e em algum momento ele acaba ascendendo ali de carreira, ele se torna imediato do navio, enfim. Só que do meio pra frente, sem dar muito spoiler, vai ser inserida uma nova personagem aqui na obra, que vai destabilizar completamente esse enredo e vai levar o livro para outros rumos completamente, assim, sem muito nexo. E, na verdade, assim, o final do livro, a construção dessa personagem e dessas personagens e tudo que o enredo vai desenvolvendo a partir disso é bastante previsível. Eu, sinceramente, não fui surpreendida do meio pra frente, assim, em nenhum momento. A grande questão é que é previsível e comercial. E aí, depois que eu voltei para o texto de apresentação aqui da minha edição, que é essa edição da Zahar, comentada, felizmente não está mais circulando, mas vocês encontram especialmente em sebo, aparece aqui que o grande objetivo do Jack London escrevendo as suas obras era vender. Então, ele não escrevia um livro para ter uma profundidade e se tornar um clássico, por exemplo. Não era o objetivo dele, criar uma obra-prima, uma obra de arte, diferentemente do que é Moby Dick, por exemplo, que Moby Dick, na época que saiu, não teve nenhum sucesso financeiro. Ele só foi se tornar um grande livro da literatura americana lá pelo século XX. E aqui não, o Jack London, ele busca fazer uma história bem contada, bem escrita, que vai vender, e vendeu mesmo, realmente teve um sucesso estrondoso. Só que eu vejo que ele perdeu muito a oportunidade de fazer uma obra-prima que ele tinha a capacidade de fazer por conta dessa tentativa de sucesso financeiro, de sucesso comercial mesmo, que é uma coisa que é até bastante presente hoje, né? Uma discussão que a gente pode até levantar, essa questão de que, em muitos momentos, os escritores contemporâneos vão fazer aquilo que está no hype, aquilo que é bem falado, simplesmente para vender, e não com preocupação de estilo ou preocupação de inovar, etc. E foi o que o Jack London fez aqui. Essa aqui não é a obra-prima do Jack London. Na verdade, o grande livro assim que eu vejo em todas as listas e citado, assim, sendo mais explorado é o Chamado Selvagem, se não me engano é assim o nome, Chamado da Floresta, tem alguns nomes assim, em que ele coloca a perspectiva de um lobo. Não sei exatamente como que é a história, mas eu sei que o Chamado Selvagem é considerado assim a obra-prima do Jack London. Aqui realmente tem essa pegada comercial absurda na obra, e isso eu acho que ninguém pode negar, né? Um pouco mais pra frente do vídeo eu vou comentar com um pouco de spoiler, inclusive o que tem aqui no texto de introdução que eu achei muito interessante, mas pra fechar eu queria ler uns trechos pra vocês, especialmente da construção, assim, desses personagens que eu acho realmente que é bem feita pelo Jack London, quando ele fala aqui sobre o Wolf Larsen, né? Às vezes penso que o Wolf Larsen é louco, pelo menos em parte, levando em conta todos os seus caprichos e mudanças de humor. Outras vezes vejo nele um grande homem, um gênio desperdiçado. Por fim, estou convencido de que ele é o perfeito homem primitivo que nasceu com um atraso de milhares de anos ou de várias gerações.
um anacronismo em nosso século tão civilizado. É sem dúvida um individualista do tipo mais pronunciado. Não só isso, é também um homem muito solitário. Não há nenhuma afinidade entre ele e os outros homens a bordo. Sua virilidade e força mental tremendas erguem uma parede à sua volta. Para ele, os outros são crianças, inclusive os caçadores, e é assim que ele os trata, rebaixando-se ao mesmo nível por necessidade e brincando com eles como se fossem filhotes de cachorro. Ou então, os inspecionando com a mão cruel de um viviseccionista, vasculhando seus processos mentais e examinando suas almas como se quisesse verificar do que são feitas. E o Wolf Larsen, como eu falei, tem uma construção muito bem feita. Você vê que é um personagem assim bem detalhado e bem esmiuçado pelo Jack London. E aqui, já chamando a atenção o fato de que o Jack London vai o tempo todo falar, na verdade, o Jack London pela perspectiva do Van Weyden, né, que está narrando em primeira pessoa, lembre-se disso. E ele fala muitas vezes sobre essa virilidade, sobre os músculos e tal. E assim, em muitos momentos ficou parecendo algumas alusões meio homossexuais mesmo. Isso, inclusive, está na apresentação da obra, então não estava ficando maluca, realmente vi algumas coisas que pareciam meio estranhas, pareciam ir para outro caminho. E eu li esse livro na companhia da Morgana, da Nicole e da Rê. E a Rê estava lendo em inglês. Então a gente sentiu tudo isso ao mesmo tempo, então eu creio que sim, existiam algumas alusões aqui nesta obra do Jack London, que infelizmente ele deixou de explorar mais pra frente aqui no livro. Sobre as discussões filosóficas que eles tinham, assim, tem várias e são muito interessantes, são bem profundas, e você vê realmente um idealista, um romântico em contraponto com um materialista nihilista, e são sempre discussões bastante densas, e tem bastante referência também, filósofos sendo citados, obras literárias, até Darwin, por exemplo, acaba aparecendo por aqui, outros naturalistas. Dá pra ver que o Jack London, embora ele tenha uma origem também bem humilde, e ele teve uma vida bem meteórica, enfim, conversaremos um pouco mais sobre isso, ele tinha bastante bagagem também. Por isso que eu fico triste por ele não ter aproveitado toda a sua capacidade intelectual para fazer uma grande obra-prima, sabe? Você tem todo o potencial para ser bom. Pronto, aí está, suas palavras são vazias para mim. Não há nada claro, astuto ou definitivo no pensamento que você acaba de expressar. Não dá para pegá-lo com as duas mãos e olhar. Na verdade, não chega a ser um pensamento, é uma sensação, um sentimento, algo baseado em ilusões e de forma alguma um produto do intelecto. À medida que continuava, sua voz voltou a ficar suave e ganhou um toque de confidência. Sabe, às vezes fico pensando que eu também gostaria de ser cego para os fatos da vida e conhecer somente suas fantasias e ilusões. Estão erradas, completamente erradas, é claro, e são contrárias à razão. Mas diante delas, a minha razão me diz, de maneira completamente equivocada, que sonhar e viver com ilusões é mais prazeroso. E afinal de contas, o prazer é o salário que recebemos por viver. Sem o prazer, a vida é um ato imprestável. Trabalhar pela vida e não ser pago é pior do que estar morto. Quanto mais prazer sentimos, mais estamos vivendo, e os seus sonhos e realidades são menos perturbadores e mais gratificantes para vocês do que os meus fatos para mim. Essas discussões, como eu falei, são bem profundas, bem filosóficas, e dá para ver, de fato, essa profundidade do Jack London quando ele faz esse tipo de comentário. Para concluir a parte sem spoiler, eu queria ler aqui um trecho do História da Literatura Ocidental, do Otto Poe, sempre aparece, né? E ele critica ferrenhamente aqui o Jack London, que ele tá falando sobre grandes escritores que acabaram se tornando, assim, escritores de romance socialista. E nisso ele cita o Upton Sinclair, que é outro escritor que eu fiquei bem curiosa para conhecer. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele tem um livro que ele fala sobre um futuro em que teria um presidente fascista eleito pelo povo e tal, e aí um monte de gente fazia correlação com o Trump. Eu fiquei curiosa para ver qual que é desse livro, mas eu não vi ninguém aqui no Brasil lendo ainda. Enfim. Upton Sinclair preparou o caminho do gênero do romance de aventuras de tendência socialista. Romances romanescos assim são as obras de Jack London, escritor proletário cuja melhor obra é a autobiografia Martin Eden. Mas só é preciso compará-lo com Gorky para descobrir a pouca autenticidade do escritor. A sinceridade pessoal do homem Jack London não seria circunstância atenuante. Um temperamento fogoso, quase danuntiano, mais destinado ao nietzscheanismo do que ao socialismo, London foi adorado como romancista do mar na época de Conrad e como novelista do socialismo na época de Gorky. O público, devorando os livros de London, proporcionou-lhe os lucros régios de um Blasco e Banhês. A vida de London desmentiu-lhe a literatura. Acaba com o Jack London, porque
Ele realmente escrevia com esse intuito de ganhar dinheiro, ganhou um monte de dinheiro, ele gastou em álcool, em drogas, e ele acaba morrendo por excesso de morfina, inclusive com 40 anos. Assim. Ele tem uma vida muito, assim, doida, e ele teve o grande amor da vida dele como uma segunda esposa, né, a segunda mulher com quem ele se casa, que era uma grande feminista de sua época, enfim. Ele teve uma vida meteórica, assim, mas dá pra ver que ele tem esse desperdício nas suas obras, talvez por ser um materialista, tal qual o Wolf Larsen, e não buscava grandes sentidos ou grandes motivos para escrever, e simplesmente escrevia por dinheiro. Bom, caso você não queira spoiler nenhum dessa obra, eu me despeço aqui de você desse vídeo. Eu quero comentar só mais alguns pontos, especialmente aqui do texto, que tem crítico a essa obra, e o porquê da minha grande decepção com o meio pra frente aqui no livro. Não vou dar spoiler do final, caso você tenha interesse só em saber o motivo aqui do meio pra frente, você pode continuar a assistir aqui ao vídeo. Bom, basicamente o que acontece é que, no meio do livro, o Jack London vai inserir uma mulher que é um protótipo da esposa dele, né? Essa segunda esposa, que é o amor da vida dele, a feminista, super liberal, etc. Ela vai se apaixonar pelo Van Weyden e ele vai se apaixonar por ela. Parece ter um pequeno triângulo amoroso se formando, porque o Wolf Larsen também fica super de olho, porque obviamente ele é o capitão e não tem mulher nenhuma naquele navio há muito tempo. Só que é uma personagem, assim, que não tinha necessidade, fica chato, o livro fica chato a partir das conversas com ela, porque parece que ela foi completamente introduzida de forma artificial na história, parece que eu estava lendo a história, o escritor pegou essa personagem, jogou ali no meio e tentou dar um jeito na história, sabe? Não funcionou, e eu acho que ele poderia ter ido tão fundo nesse livro, podia ter feito tanta camada por meio da relação ali dos dois, e nem passando por uma relação amorosa, assim, dos dois, porque realmente pareceu em muitos momentos que isso ia acontecer, assim, pelas várias alusões que tem aqui no livro, mas enfim. E os dois vão fugir desse navio, do Ghost, e vão acabar numa ilha deserta, e aí começa um momento completamente Robinson Crusoe. Do nada tem um capítulo inteiro Robinson Crusoe aqui no livro, em que os dois ficam fazendo casinha e caçando, e ele tem que caçar focas, e ele se sente super másculo porque consegue matar uma foca. Assim, tem umas coisas muito ridículas no livro, sabe? Então você fica, por quê? E aí a resposta é, porque o Jack London queria ganhar dinheiro e por isso ele escreveu um livro dessa forma. Para concluir com vocês, então, aqui o trecho do texto introdutório da edição da Zahar, né? A transformação do crescente desconforto entre os protagonistas em um triângulo amoroso sofreu críticas à época do lançamento do livro. George Platt Brett, editor da Macmillan, achou que o livro caía ao final, sucumbindo à tentativa de não espantar o leitor diante de um desenlace que resolvesse o violento confronto físico anunciado pelo embate ideológico entre os homens a bordo do Ghost. Além disso, para outra linha de interpretação, Maud, que é essa mulher que foi inserida aqui, a feminista cujo comportamento foi moldado em Charmian, parece surgir no livro para amenizar a tensão sexual entre Van Weyden e Larsen, sugerida em diversas passagens. Ao longo da vida, Jack mencionou em mais de uma ocasião o quanto ficara chocado ao testemunhar cenas sexuais entre os tripulantes masculinos do Sophie Sutherland, que é o navio onde ele ficou, né? E essa lembrança, sem dúvida, assombra a admiração incontida de Van Weyden por Larsen, que traduz a virilidade idealizada por Jack na vida real. A crítica não perdoou a guinada romântica da segunda parte de O Lobo do Mar, porém mesmo Ambrose Bierce, escritor e crítico literário corrosivo, com quem Jack já tivera alguns entreveros, foi obrigado a admitir que era uma história de primeira qualidade, elogiando a magnitude representada pela criação do personagem de Wolf Larsen. Se não é uma notável contribuição para a literatura, é, no mínimo, uma figura incólume na memória do leitor. Não dá para esquecer Wolf Larsen. Ele nos acompanha até o fim. E isso é realmente verdade, como eu falei, melhor personagem do livro, sem sombra de dúvidas. Não é difícil compreender o porquê do desvio do final do romance. O escritor vinha do grande sucesso de público alcançado por O Chamado Selvagem e nunca ocultou de ninguém sua grande motivação para escrever. Fazia-o pelo dinheiro e temia afugentar os leitores com um desfecho que levasse ao cúmulo a relação sadomasoquista que se desenvolve entre Van Weyden e Wolf Larsen. No entanto, a conclusão açucarada de O Lobo do Mar não o impede de ser um dos mais violentos romances de navegação da literatura norte-americana. Bom, basicamente é isso. É um bom livro, uma boa história, uma história bem contada e bem escrita por Jack London. Quem gosta de narrativa marítima, gosta de ver aí
uma guerra entre homens dentro de um navio no meio do mar. É um baita livro e uma baita história, mas não é um livro que eu acho que vai ficar assim entre os top livros da minha vida, longe disso, e eu acho que o escritor perdeu a mão e perdeu a oportunidade de fazer uma baita obra-prima se ele tivesse continuado com o ritmo que estava na primeira parte da obra. É isso, eu acho que já falei demais aqui. Se vocês leram esse livro, comentem aí o que vocês acharam, se vocês tiveram também a mesma percepção que eu em relação à segunda parte desse livro. Bastante gente, quando eu estava lendo, comentou comigo lá pelo Instagram que teve essa percepção. O pessoal falava assim pra mim, ó, espera a bomba que vai ser a segunda parte desse livro. Mas enfim, foi uma ótima leitura e rendeu aqui uma boa discussão, uma boa conversa com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe uma curtida também. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.